Exatamente. Então, as pessoas, elas pegam frases e E tiram do contexto, exatamente. como, por exemplo, o próprio Isaac Newton, né? Isaac Newton era um cara hiper religioso. Aí a gente vai pensar em Isaac Newton. Quando Isaac Newton estava vivo? Em que período da história? Isaac Newton, ele existiu num período onde ciência e religião eram iguais. Exato. Não existia essa divisão. Na verdade, foi com o fim do princípio da obra de Isaac Newton que começou a marcar essa divisão clara ali na Revolução Científica e tal. E aí separou. Quando propõe, né, a metodologia científica Quando e tudo, propõe né? a metodologia durante esse período, que daí foi seguido a Revolução Científica pelo Iluminismo, aí que as coisas foram se separando. Newton, ele inclusive tentava provar a Bíblia matematicamente. Ele queria ele era tão cientista, tão assim racional, vamos colocar assim, que até dentro da crença dele em Deus, ele queria provar Deus experimentalmente, matematicamente, o que é muito louco. E aí os caras vêm e falam, mas você está falando disso, mas Isaac Newton era religioso. Óbvio que ele era. Estranho se ele não fosse. Na época não tinha como. É igual o pessoal fala assim, mas fulano de tal, você fala aí, mas o cara era astrólogo. Lógico, cara, porque naquela época todo mundo era astrólogo. Era todo mundo astrólogo, era todo mundo filósofo. É verdade, era todo né? mundo... Antes da astronomia separar. Eram tudo junto, era tudo a mesma coisa. E é isso mesmo. Então, o pessoal tira de contexto, tanto de contexto mesmo, quanto de contexto histórico, que é pior ainda, né? Tirar do contexto histórico. Sim, sim. Porque aí você quer analisar o que o cara fazia lá com o que você tem hoje, cara. Aí, lógico, o cara vai ser um maluco mesmo. Porque se você analisar o que tem hoje, mas você tem que voltar para que... Tem que fazer esse exercício, né? Se coloque lá onde o Newton estava, no meio lá do lugar, no país que ele morava, na época que ele morava, como que era aquela situação. Então, ele era religioso? Lógico, ele não tinha outra opção, nem tinha outra opção. Sim, se ele não fosse religioso, ele ia ser, sei lá, queimado ali, se ele duvidasse. Mas é muito louco tu pensar... Que teve uns que até bateram de frente. Galileu... Entendeu? Galileu, coitado, chegou na hora, teve que renegar o que ele tinha dito para não morrer ali na Santa Inquisição, né? Então aconteceu. Giordano Bruno, né, que foi um dos primeiros lá que foi queimado, porque começou a falar que tinha outros mundos por aí. Então, sempre tem um ou outro que vai, mas a grande massa ali era tudo, né? Não tinha como. Sim, então é interessante, é exatamente o que tu falou, essa questão da gente pensar em história da ciência, né, história das ideias em física, com os olhos da época, não comparar. Mas como assim o cara queria provar a Bíblia matematicamente? Newton criou o cálculo, então é óbvio que ele queria. É bizarro a gente pensar que antes dele a gente não tinha ali o cálculo diferencial, integral. Exato. Então é incrível que com todo o conhecimento da época ele conseguiu criar tudo isso. Não, a inteligência de uma pessoa, né? Eu acho incrível. Assim. Não, e o próprio Einstein, tudo que ele previu lá, a gente 100 anos depois consegue comprovar a onda gravitacional, o próprio eclipse, as coisas todas que a gente vai provando. E o Einstein, ele sofre muito disso, como ele era um cara que falava, né, tinha essas frases, o pessoal pega a frase e joga a frase solta ali. E aí a frase solta vira um negócio meio... Exatamente. E não entendem, porque aí a galera que fala, ela nunca parou para ler um livro do Einstein. Porque se ela ler um livro do Einstein, ela vai entender o que o Einstein chama de Deus. Então tem essa, o Deus não joga dados com o mundo, o buraco negro é um de Deus, que não é Deus, é a natureza, são as leis, faz a divisão por zero. E tem várias frasezinhas dele que ele coloca o Deus ali, mas é isso, né? Então tem que... Eu acho que é porque, assim, a pessoa, ela encontra o significado do jeitinho que ela quer, né? Então, é a frase bonita, né? Então, joga lá, né? Vou colocar no Facebook ali.